Olá pessoal do nosso Música Proparoxítona. Hoje vamos mostrar aqui um ícone do nosso rock. Quando eu falo nosso, da música mundial. Quem completou no último dia 26 de julho, 80 anos, foi o roqueiro, o megastar, um dos maiores showmans aí da música mundial, Mick Jagger. Mick Jagger ficou conhecido aí como vocalista e um dos principais integrantes do Rolling Stones. O Rolling Stones, uma das maiores bandas de música do rock de todos os tempos. Uma das mais longevas bandas começaram lá na época da década de 60, em 62, mais ou menos na época dos Beatles, só que eles eram menos comportados que os garotos de Liverpool. O rock deles era mais pesado e acabaram fazendo muito sucesso. Tinha até uma disputa aí com a banda que era melhor e tal, mas na verdade eram estilos diferentes. E a banda Rolling Stones, ao contrário dos Beatles, dura até hoje, com muitas mudanças. Então falar de Mick Jagger e não falar dos Rolling Stones acaba não dando muito certo. Então a gente vai falar um pouco aqui do Rolling Stones, aproveitar aqui esse aniversário desse oitentão Mick Jagger e depois falar um pouquinho da carreira solo dele. Mick Jagger tinha um amigo de infância chamado Keith Richards, e aí lá no colégio eles se encontraram e aí começaram a pensar a montar uma banda de rock lá no início dos anos 60. E aí Brian Jones, que era um guitarrista já, tocava e tal, acabou se juntando aí ao Mick Jagger e o Keith Richards para montar aí o Rolling Stones lá em 62. 63 foi o seu primeiro álbum. Houve, no início da década de 60, lá algumas mudanças rápidas com os componentes da banda, mas já estavam lá o Mick Jagger, Keith Richards, o Brian Jones. E aí entrou lá o Charlie Watts, que era o baterista e ficou até o final. Inclusive ele faleceu até recentemente. Aí o Charlie Watts, aos 80 anos, era o mais velho da banda. Para acabar de formar aí a banda Rolling Stones, teve lá o Bill Wyman, que tocava baixos e os teclados e formou então o Rolling Stones. E aí fizeram sucesso, muita gente conhece aí. Enorme sucesso, vamos falar aqui de alguns sucessos, aqui sempre homenageando aí o grande vocalista, o Mick. Depois, em 69, o Brian Jones saiu da banda, se envolveu demais com droga, saiu da banda. Um mês depois dele sair da banda, ele acabou sendo encontrado morto lá na piscina da casa dele. Foi um grande trauma aí para todos. Gerou-se muita polêmica em torno da morte do Jones até hoje, apesar de dizendo que foi um acidente, mas tem muito mistério ainda aí na morte do Brian Jones. A partir daí, entrou lá o Mick Taylor no lugar dele e a banda continuou. Mick Taylor ficou na banda até 74, 75, depois saiu. Quem entrou na banda depois por definitivamente, foi o Ronnie Wood, ou Ron Wood. Ele tocava lá no Small Faces, que depois virou The Faces, que era a banda onde o Rod Stewart tocava. E aí, o Ron Wood, que é um guitarrista, também tinha um estúdio de gravação e tal, tem até hoje. E aí ele entrou no Rolling Stones e nunca mais saiu, tá lá até hoje, lá o Ron Wood. Grande parceiro também aí desse pessoal aí. Mick Jagger atravessou a década de 60, 70, 80, 90, já são praticamente 6 décadas aí cantando dentro do Rolling Stones ou através da sua carreira solo. Os Rolling Stones lançaram 24 álbuns de estúdio, alguns álbuns ao vivo, muitas compilações. E o Mick Jagger lançou 4 álbuns solo. Seu primeiro álbum foi lá de 1985. A gente vai falar um pouquinho agora aqui
das músicas de alguns sucessos, tanto dentro do Rolling Stones como lá na sua carreira solo, Mick Jagger. O primeiro sucesso lá do Rolling Stones, que fez com que o Mick ficasse muito conhecido e toda a banda, foi Satisfaction. Satisfaction foi um grande sucesso, é um dos maiores hits, foi o primeiro grande sucesso do Rolling Stones, foi em 65 e emplacou, e hoje não tem como tocar Rolling Stones e não tocar Satisfaction. Um grande sucesso. Vamos colocar aqui também a música Andy. Andy nós colocamos esses dias aqui numa homenagem ao rock, a um dos maiores, apesar de ser uma música lenta e tal, não dá para deixar de colocar aqui o Andy do Rolling Stones, que faz parte de um álbum aqui icônico do Rolling Stones de 73, que é o Good Red Soup. É um clássico, fez 50 anos agora do lançamento desse álbum e tem a música Andy. Eu vou deixar aí na descrição, juntamente com a tradução. Eu deixei numa outra vez, mas sem a tradução. Vocês vejam que música lindíssima aí, essa música Andy de 73. Caminhando mais aí na década de 70, ainda dentro do Rolling Stones, eles gravaram um álbum Some Girls, que tem duas músicas assim, que fizeram muito sucesso, que é Miss You, lá em 78, e o Faraway's Eyes. Vou deixar aí na descrição essas duas músicas desse álbum aí, Some Girls. Depois, em 80, ele já virou um pouco mais pop, saiu daquele rock mais pesado, a música pop tinha grande divulgação, grande influência. E eles gravaram lá Emotion Rescue, de 80, do álbum do mesmo nome. Eles tinham essa capacidade de se adequar aí às tendências musicais, nunca largando o rock, mas sempre fazendo essas inovações com sintetizador, modernização dos equipamentos, mas nunca deixando de lado o rock and roll aí. Essa moçada aí, já não tão moços, mas entraram na década de 80 com tudo aí, os Rolling Stones. Como eu disse no início, o Mick Jagger começou sua carreira solo lá em 85 e lançou um álbum She's a Boss. Fez muito sucesso com a música Hard Woman. Já coloquei alguns anos atrás aqui no nosso canal essa música, mas agora eu vou colocar uma outra versão, uma versão um pouco mais, ela era um pouco mais romântica e tal, agora eu vou colocar um pouco mais dancing, o Hard Woman aí com sintetizador, umas coisas bem legais. Vocês vão poder curtir aí uma nova versão aí do Hard Woman de 85, lá do She's a Boss. Outro grande sucesso também desse álbum é Just Another Night, tocou bastante, ainda toca nas rádios, esse sucesso aí do Mick. Primeiro álbum já estourou aí, mas ele nunca deixou os Rolling Stones, ele fez essa carreira solo aí em paralelo. Charmed Life também, de 2007, é do álbum Very Best of Mick Jagger, uma coletânea lá. Essa música, vocês vão ver aqui no vídeo, ele fala um pouco aí dessa vida encantada, né, como diz o título da música. E aí ele aparece muitos artistas, muita gente do show business, que ele tira muita foto, aquela vida bem conturbada, de sucesso, de problemas, mas também de muita alegria aí pro Mick Jagger. Então, Charmed Life de 2007. Em 2011, o Mick Jagger montou aí um grupo aí com alguns amigos, e aí ele gravou um álbum em 2011, formando um grupo que se chamava Super Heavy, aí super pesado. Aí, na verdade, ele arrumou alguns amigos, como eu disse, e fazia parte desse grupo, o Super Heavy, a Joe Stone, acho que muita gente conhece aí, uma cantora até relativamente jovem, canta muito soul, muito rhythm and blues, faz muito sucesso aí, uma cantora que tem uma voz lindíssima. E ele convidou a Joe Stone para fazer parte. O Damian Marley é o filho mais novo do Bob Marley lá, do
reggae da Jamaica, todo mundo conhece também. O Dave Stewart, guitarrista que fez parte do Eurythmics, também toca nessa banda. E um cantor também indiano que fez muito sucesso aí lá na Europa, lá na Índia, o Ala Haka, também faz parte desse super heavy. Só para registrar aqui esse grupo do qual o Mick Jagger era líder, ele chamou esse pessoal. O grupo ainda está presente, mas só lançaram somente esse álbum. O Rolling Stones continua ainda na ativa. Nós perdemos aí, como eu disse, o Charlie Watts, que era o baterista. Os demais estão por aí ainda. Muitos deles já saíram, mas ainda está lá os que estavam desde o início, ou praticamente na época áurea dos Rolling Stones, o Ron Wood, o Keith Richards. E agora entrou outras pessoas lá para ajudar, outros artistas para ajudar eles. Tem uma curiosidade, né? Todo mundo sabe que o Mick Jagger tem uma relação muito forte aqui no Brasil, bem familiar até por sinal. Ele teve um filho com a Luciana Gimenez, o Lucas. Luciana Gimenez, apresentadora de TV. E aí ele sempre está aqui, ele sempre vem visitar o filho e tal. Então o Mick Jagger tem uma relação muito forte, além dos shows que ele fez no Brasil, no Maracanã, no Rock in Rio, e aí nos shows que ele veio fazer aqui. Tem muito fã aqui no Brasil, aliás, tem muito fã no mundo inteiro. Então, fica aqui essa postagem do Mick Jagger, homenageando aqui os 80 anos do vocalista do Rolling Stones. E aí, vocês também vão poder ouvir aí alguns sucessos aí do Rolling Stones e aí da carreira solo. Um grande abraço, não deixem de ver na descrição aí essas músicas, esses vídeos muito legais aí, desse performático, desse senhor aí de 80 anos que ainda pula no palco, faz muito malabarismo e canta demais. Grande abraço a todos e até a próxima.